Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo sobre domínio, bactéria. Mais especificamente, hoje nós iremos falar sobre nutrição e reprodução. Eu sou a Tayane Amorim e eu faço biologia. Então, o que nós iremos na aula de hoje? Então, nós teremos uma recapitulaçãozinha da aula passada. Nós iremos entender, então, sobre as bactérias, sua nutrição e a sua reprodução. Então, recapitulando. Então, na aula passada, nós vimos sobre os procariontes, a árvore filogenética. Então, nós vimos dentro da árvore filogenética bactérias. Nós vimos, então, sobre as bactérias e dentro de bactéria nós vimos as suas estruturas, coloração de Gram e a sua morfologia. Então, vamos continuar. Então, nós iremos ver sobre as formas de nutrição das bactérias, que elas podem ser classificadas em dois grandes grupos: autotróficas, que produzem o seu próprio alimento, e heterotrófica, que não produzem o seu próprio alimento e precisam de outro organismo. Então, vamos começar primeiro sobre a autotrófica. Então, elas sintetizam a matéria orgânica, podendo ser por meio de dois processos bem distintos, que se diferenciam, então, pela fonte de energia que é utilizada. Podem ser pela, então, a energia luminosa, fotossíntese ou fotorredução, e a energia de oxidação de compostos orgânicos, que é a quimiossíntese. Então, vamos começar, então, pela energia luminosa, pela fotossíntese. As bactérias fotossintetizantes, elas não apresentam nem clorofila e nem cloroplasto. Então, o pigmento utilizado é denominado, então, de bacterioclorofila e é encontrado no sistema rudimentar de membranas existentes, então, nos bacterioplastos. Elas não utilizam, então, a água como a molécula doadora de hidrogênio. Então, elas não liberam oxigênio para o ambiente. E aqui está o exemplo de uma bactériazinha fotossintetizante. Então, elas utilizam a energia de outra forma. Então, em vez de elas utilizarem o hidrogênio da água, então elas utilizam aqui do ácido sulfúrico. Então, junto com o CO2, o ácido sulfúrico mais a luz, ela vai gerar, então, a glicose, ela vai liberar água e ela vai liberar, então, o enxofre. E a energia de oxidação de compostos orgânicos, que é a quimiossíntese. Então, por que elas realizam a quimiossíntese? Então, principalmente pela produção de matéria orgânica, sem a utilização, então, de energia luminosa, e é muito importante, então, na relação dos ciclos biogeoquímicos. Seu processo, então, ele é realizado principalmente pelas bactérias. Elas podem ser, então, as sulfobactérias, nitrobactérias e as ferrobactérias. Então, aqui está o exemplo das bactérias, sulfobactérias, nitrobactérias e as ferrobactérias. Então, como foi visto, se destacam, então, as três tipos. As sulfobactérias, então, elas vão utilizar o ácido sulfúrico como fonte de íons, como aquelas que oxidam, então, o H2S, que é o ácido sulfúrico, como fonte de energia. As nitrobactérias, elas são importantes, então, no ciclo do nitrogênio, passando, então, por toda uma fase de conversão da amônia até chegar em nitrato, que é um composto, então, acessível por todos os vegetais. E as ferrobactérias, então, elas são capazes de metabolizar o ferro reduzido e os compostos orgânicos de ferro solúveis. Então, como ocorre o processo de quimiossíntese? Então, ela é dividida em duas partes.
a fase de captar energia, que é a fase de oxidação, e a síntese de matéria orgânica. Então, vamos começar a fase de captar energia. Então, de um composto inorgânico, ela vai retirar prótons e perder elétrons. E ali ocorre, então, a liberação de energia química, que forma, então, um composto inorgânico oxidado. Então, a primeira etapa é um composto orgânico mais oxigênio, que irá, então, gerar um composto inorgânico oxidado mais energia química. E a segunda fase, então, é a síntese de matéria orgânica, que ocorre, então, a captura do CO2 e a formação de compostos orgânicos. Então, a primeira etapa nós vimos que é o composto inorgânico mais oxigênio e gera, então, o composto inorgânico oxidado mais energia. Já na etapa 2, eu vou capturar o CO2 mais a água mais a energia química liberada da primeira etapa, que vai me gerar, então, compostos orgânicos mais oxigênio. Então, um exemplo do nitrogênio. A primeira etapa, então, ocorre a captura, então, da amônia mais oxigênio, que irá, então, me gerar o nitrito mais água mais energia química. A segunda etapa, então, será a captura, então, do CO2 mais água mais a energia que foi liberada da primeira etapa, que irá me gerar glicose e O2, e o que a bactéria não necessita é o nitrato, então ela libera para o ambiente. E nós vemos agora, então, as bactérias heterotróficas. Então, a maioria das bactérias, elas são heterótrofas, pois ao consumir a matéria orgânica de organismos já mortos, então elas conseguem obter alimento e, ao mesmo tempo, então, elas ajudam na reciclagem de nutrientes para o solo. E elas podem ser divididas, então, em dois tipos, decompositoras e parasitas. As decompositoras, então, elas são encontradas no solo ou ambientes aquáticos e ocupam, então, o último nível trófico das cadeias alimentares. Elas participam do ciclo do nitrogênio, decompõem restos de cadáveres e de dejetos em ureia e amônia, fornecendo, então, material para as bactérias nitrificantes e são organismos, então, de putrefação. Um exemplo aqui de uma bactériazinha de putrefação. E as parasitas, então elas se instalam no corpo de outro organismo e dependem dele, então, para se nutrir, causando, então, diversos problemas. Tais bactérias, então, elas conseguem obter o seu alimento por meio dos seguintes processos: respiração aeróbica, respiração anaeróbica e a fermentação. Então, vamos começar pela respiração aeróbica, que então é um processo onde as bactérias obtêm energia de moléculas orgânicas, como açúcares, gorduras e outras coisas, e com a participação, então, do gás oxigênio. Nesse processo, então, as moléculas orgânicas presentes nos alimentos são combinadas com o oxigênio e são degradadas a gás carbônico, que é o CO2, e a água, H2O. Respiração anaeróbica. Então, é um processo onde as bactérias não realizam o processo de respiração usando gás ou oxigênio, mas sim uma substância inorgânica como o nitrato ou o sulfato. Isso ocorre, então, em bactérias que vivem no solo ou em águas estagnadas, onde o oxigênio é totalmente escasso. E a fermentação, que é o processo onde a obtenção de energia acontece, então, pela degradação de compostos orgânicos mais simples e liberam apenas a energia contida. E não existe a participação de oxigênio ou de qualquer outra substância inorgânica. E agora nós vamos para a reprodução. Então, elas podem ser de forma assexuada ou sexuada. E a forma assexuada pode ser denominada, então, de divisão binária, e elas não fazem reprodução sexuada através de troca de gametas, mas sim a reprodução sexuada com troca de material genético entre os indivíduos da mesma espécie ou de espécies que são bem comuns entre si. E esse processo, então, ele é denominado de recombinação gênica. Então, vamos começar pela divisão binária, reprodução assexuada.
que também pode ser chamada de biparticipação ou cisparidade. Ela é diferente do que acontece, então, com a divisão por mitose das células eucariontes. Então, na divisão bacteriana, o cromossomo ele vai se duplicar, formando mais um mesossomo. E cada cromossomo, então, ele fica associado a um mesossomo, e entre eles, então, vai se verificar o crescimento da célula. Após esse crescimento, então, ocorre a citocinese, que é a separação, dando origem, então, a duas células filhas. Então, aqui nós vemos a célula mãe, ela começa, então, a se dividir, se duplicar, formando, então, dois mesossomos, e depois ocorre, então, a separação. E aí vem a recombinação gênica, que é o processo em que as bactérias, elas transferem fragmentos de DNA para outras bactérias, adquirindo, então, novas características. Onde aquele material genético ele é recombinado e será transmitido, então, quando houver uma divisão binária. A transferência de DNA de uma bactéria para outra pode ocorrer de três maneiras: por conjugação, transformação ou transdução. A conjugação, então, é quando ocorre a transferência de DNA de uma célula para outra por meio de uma ponte de transferência citoplasmática entre a bactéria doadora e uma receptora. Então, a célula bacteriana doadora, ela duplica pedaços do seu material genético, que é o plasmídio, e doa para a célula bacteriana receptora. Então, aqui nós temos, no caso, então, uma bactéria doadora e uma receptora. A bactéria doadora, então, ela vai se ligar à receptora e irá doar o seu material genético que foi duplicado. E assim a célula receptora irá ter um novo material genético dentro de si. A transformação. Então, é quando a bactéria absorve diretamente os fragmentos de DNA que são dispersos no ambiente, que pode ser oriundos de outras bactérias mortas ou até mesmo de secreções que foram realizadas por bactérias ainda vivas. Então, a célula da bactéria que capturou e incorporou todo aquele material genético externo é agora, então, denominada de bactéria transformadora ou bactéria transformada. Então, a bactéria ali morreu e ocorreu, então, a fragmentação do seu DNA e ele ficou disperso. E por alguma disfunção na célula daquela bactéria que foi receptora, aquele material genético vai ser incorporado naquela bactéria e aquele fragmento, então, ele vai ser integrado àquele cromossomo daquela bactéria receptora. E no final, ela será, então, essa célula transformada, que a partir dali ela começará, então, a fazer as sínteses proteicas, podendo, então, expressar novas características genéticas daquele DNA incorporado. E nós temos, então, a transdução, que ocorre quando o material genético, então, é transferido de uma célula a outra por meio de um vírus, o bacteriófago, que a gente já aprendeu na aula passada, que é um vírus que infecta especificamente as bactérias. Então, se a bactéria resistir àquele vírus, àquela infecção causada por aquele vírus, ela irá, então, se multiplicar, dando origem a uma nova linhagem de bactérias. Então, o vírus chegou, infectou, liberou seu DNA dentro daquela bactéria. Aquela bactéria, então, ela vai incorporar aquele DNA daquele vírus e irá, então, fazer todas as sínteses. Ao liberar aqueles novos vírus que foram criados, aquele vírus que foi criado dentro daquela bactéria, então ele terá os dois DNAs, desde o DNA bacteriano até o DNA do vírus. Ao infectar uma nova célula, essa bactéria, então, irá receber também o DNA do vírus e o DNA da bactéria. E ali, se ela sobreviver, então ela irá dar uma nova linhagem de bactérias com um novo DNA. E a característica adquirida de outras bactérias via os bacteriófagos. Então, vamos recapitular o que vimos, então, na aula de hoje, no videozinho de hoje. Então, nós vimos sobre as bactérias, tanto a sua nutrição quanto a sua reprodução. Então, na sua nutrição, nós vimos que elas podem ser autotróficas e heterotróficas. Nós vimos que as autotróficas podem ser de energia luminosa, fotossíntese, ou de energia de oxidação de compostos inorgânicos, quimiossíntese. Podem ser, então, heterotróficas, tanto decompositoras como parasitas. E, então, as heterotróficas, elas possuem 3 tipos de nutrição: respiração aeróbica, respiração anaeróbica e fermentação.
E a reprodução pode ser dividida, então, em divisão binária, assexuada e recombinação gênica sexuada. E dentro da recombinação gênica, nós podemos ter os 3 tipos: conjugação, transformação e transdução. E essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e eu te espero então na próxima aula. E até já!